aqui um pouco. Nós estamos num quadro abstrato do lado de cá, quadro concreto fica lá um pouco. Esse quadro abstrato aqui é uma outra abordagem do livro de Hebreus que também nos interessa muito. Hebreus, do capítulo 1, desde o primeiro versículo, se você quiser, anote aí, até o capítulo 4, versículo 13, enfoca o apóstolo. Capítulo 1 a capítulo 4, verso 13. Então você tem ali uma descrição magnífica do apóstolo. Começa com aqueles 4 primeiros versos de Hebreus que são escandalosos, de tão maravilhosos, né? Ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual Deus fez o universo, ele é o resplendor da glória, expressa a imagem do seu ser, etc. Então ele descreve as glórias do apóstolo, capítulo 1 até capítulo 4, verso 13. Depois, a segunda ênfase nessa primeira abordagem aqui. A segunda ênfase é o sumo sacerdote. Por isso ele é chamado de o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então o assunto do sumo sacerdote começa no capítulo 4, verso 14. Logo aí, então, na sequência. 4:14 e vai até o capítulo 10. Então veja que é uma sessão mais longa, porque principalmente o livro de Hebreus trata do sumo sacerdote. Alguém já disse assim, se você conhece esse livro, você há de concordar. Nós não saberíamos exatamente o que o Senhor Jesus está fazendo agora, nesse exato momento, no trono celestial, sem o livro de Hebreus. Compreendeu? Nós saberíamos que ele está lá. O próprio Evangelho de Marcos termina dizendo que o servo, depois de viver a vida que viveu como servo dos servos, ele foi recebido no céu e está sentado à destra de Deus. Marcos já diz isso. E vários outros escritos do Novo Testamento, mas não diz o que ele está fazendo. Só sentado. Somente o livro de Hebreus vai nos dizer o que ele está fazendo. Então, veja que tema tremendo. O sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Que estabeleceu um trono de graça, capítulo 4, onde nós podemos chegar com confiança. Que se compadece dos ignorantes e dos que erram. Que assentado lá aguarda que todos os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. E muita coisa mais. Vamos alongar aqui para não fugirmos do tema. Então, essa seria uma abordagem preciosa para o estudo de Hebreus. Aqui está uma segunda abordagem, ainda há uma terceira, que nem vou entrar nela para não cair na tentação de seguirmos para esse assunto. Já que nós queremos fazer só uma abordagem preliminar. Aqui está uma segunda abordagem linda desse livro. E o livro de Hebreus contém 5 passagens exortativas. Por isso o capítulo 13, verso 22, guarde ali, diz assim: rogo-vos que suporteis a presente palavra de exortação. Agora, esse autor foi de tal forma iluminado pelo Espírito Santo que nós quase nos escandalizamos quando ele escreve esse versículo, isso é Hebreus 13, 22, e escreve assim, na continuação: quanto mais, quanto eu vos escrevi resumidamente. Será mais que ele tinha para escrever para nós. 13 capítulos por ser escrito resumido. E então, digamos que nós podemos resumir essa palavra de exortação. Olha esse termo aí em Hebreus 13, 22. Singular. A presente palavra de exortação. Então, o que é o livro de Hebreus? Nessa abordagem aqui, ele é uma única palavra. Ele é uma palavra de exortação. Como essa palavra de exortação foi, me permita a expressão, montada, arquitetada, estruturada pelo Espírito Santo. Ele é um mestre único. Não sabe o que ele fez? Ele estruturou as exortações em 5 etapas. Podemos dizer, 5 degraus. E se você está conseguindo enxergar o quadro, lá está a passagem da primeira exortação. Capítulo 2, de 1 a 4. A segunda, capítulo 3, verso 7 a 4, 13. A terceira, capítulo 5, verso 11 até 6, verso 20. A quarta, capítulo 10, verso 26 a 39. E a quinta, capítulo 12, verso 25, né, a 29. Está vendo? Essas pequeninas seções são 5 passagens parentéticas. Significa um parêntese abre aqui, um parêntese fecha lá.
Então, digamos, são passagens entre parênteses, porque o Espírito Santo deixa o ensino e passa para a exortação. Agora, claro que você percebeu que entre esses textos estão capítulos, não é assim? Então, você entendeu o que o Espírito Santo está fazendo? Veja, por exemplo, no capítulo 1, já que é a primeira passagem de exortação, começa no capítulo 2 e vai nos versos de 1 a 4. Tá? Se esforce para você poder acompanhar. Então, o que acontece no capítulo 1? O capítulo 1 não é exortativo. O capítulo 1 é de ensino. E qual é o ensino do capítulo 1? As glórias do Filho. Então, depois de ele descrever as tremendas glórias do Filho, ele tem algo para nos dizer. Porque o ministério do Espírito Santo basicamente é duplo. Ele é o ensinador e ele é o exortador. Irmãos, não adianta apenas nós sermos ensinados em nossas mentes, ou mesmo no nosso coração. Isso seria, sem dúvida, uma coisa já maravilhosa. Mas nós precisamos de mais. Nós precisamos que, além do ensino, um aguilhão nos penetre, que possa provocar em nós um despertamento. E esta são... Senhores, essa história do aguilhão é muito da minha experiência. Primeiro porque já concluindo o curso de engenharia, eu comecei a fazer o estágio e depois eu segui como professor na universidade. E desde lá eu percebia que não bastava ensinar, mas eu tinha que exortar. Esse exortar significa o agrilhão, é dar uma pancada no camarada para ele absorver, vamos dizer assim, o ensinamento. Lá o que acontecia é que você teria a prova para isso e a nota da prova. E daí eu já comecei, hoje eu tenho entendimento, eu comecei a me confrontar com o mundo, né? Porque havia uma tendência de que a exortação não podia. Faz uma comparação fora aí da minha experiência, mas que eu vivi, é que o aluno passaria de ano sem uma prova. Isso, não sei se hoje funciona, mas funcionou pelo menos um bom tempo. Acho que hoje está pior do que isso. Acho que nem se ensina e o aluno passa. Não tem prova, não tem nada. Isso é coisa do maligno atuando no mundo. E não dá para você exortar quando o próprio sistema é para passar, porque as escolas viraram uma questão de dinheiro, de empresa, de ganhar dinheiro, não é mais para fazer alguma coisa para a glória de Deus. Ou para muitos nunca foram, nunca foi. Mas quando eu comecei minha empresa, que não é minha, né? Mas a nossa empresa, eu também percebi. Aí era eu, o líder, né? Como sou até hoje, assim, aqui na academia também o líder. Essa liderança vem de Deus. Muitos atacam a minha liderança porque não percebem que é o inimigo através das pessoas que me atacam, né? Porque eu já tenho o Espírito Santo para me advertir e me demoestar. É, é lógico que ele pode fazer uma advertência através de outra, e eu escuto com amor, e portanto eu percebo falar dele através do outro, assim como eu percebo o inimigo utilizando o outro para me magoar, criar uma rebelião com a minha autoridade, re, re, rejeitar o nosso amor quando a gente quer demonstrar. Então isso acontece na empresa, que as pessoas querem fazer errado e querem receber pelo produto. É assim que estamos. Que a gente faz errado, entende que está certo e quer receber do cliente. Então isso está pondo a sociedade numa condição cada vez mais próxima do inferno mesmo, né? E que é isso que vai acontecer com aqueles que não se salvarem, ou melhor, não abrir o coração para a vida celestial, para a vida espiritual. E é isso que nós estamos falando aqui, advertindo os senhores
para essa realidade que é do reino de Deus. Eu simplesmente sou um cooperador. Então, as exortações.